Olá, vamos continuar com o Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos de Investimentos. O que nós já vimos aqui? Então, nós estamos tratando do Código Anbima para fundos. Nesse nosso edital, nós vamos tratar do Código Anbima de Regulação e Melhores Práticas para Fundos, para a educação continuada, que é em outro módulo, e para distribuição de produtos no varejo, produtos de investimento, também em outro módulo. Então, aqui nós estamos tratando do Código para Fundos. Muita atenção, nós dividimos aqui essa abordagem em 3 itens. Então, o primeiro deles é o propósito e abrangência, que nós já tratamos em outro vídeo. Aqui, o que é importante a gente observar? O propósito do código, evidentemente, né? Então, para ter uma concorrência leal, para ter mais transparência, para desenvolver, né, melhorar a relação fiduciária com o cliente. E na abrangência, quem é que é obrigado a observar aqui o código? Então, nós vimos que são as instituições que são filiadas, são associadas à Anbima, porque a Anbima é uma associação de classe, e as instituições que, mesmo não associadas, optarem por fazer adesão ao código. Lembrando que, se uma instituição, que é integrante ali de um conglomerado, fizer a adesão, se ela for filiada, ou mesmo sem ser filiada, e fizer a adesão, todas as demais instituições daquele grupo são obrigadas a observar o código. Lembrando que não há ali assunção de responsabilidade de uma instituição em relação ao eventual descumprimento de outra. Mas todas as instituições do grupo são obrigadas a observar o código, assim como todos os empregados e prestadores de serviços das atividades que são englobadas por esse código. Então, isso é o que a gente trata no primeiro bloco. O que nós vamos ver agora? Os princípios. Então, é outro conteúdo dentro do código. E depois, na sequência, nós vamos aqui tratar da área de serviços. O que na área de serviços nós precisamos saber em relação ao código Anbima? Sendo que aqui nós vamos dividir em 3 segmentos. O serviço de administração de fundos, então o que deve ser observado nesse segmento? A parte de gestão e a parte aqui de distribuição dos fundos. Então, são esses 3 segmentos que nós vamos tratar. Já tratamos do propósito e abrangência, temos que ter muito cuidado com esses itens, e agora nós vamos tratar dos princípios gerais, ok? Bom, então, o que nós, acompanha aí comigo na tela, o que nós precisamos estar atentos? Primeiro, as instituições participantes. Então, essas participantes são tanto as filiadas como aquelas que fizerem a adesão, devem observar na esfera das suas atribuições e responsabilidades em relação aos fundos as seguintes regras de regulação e melhores práticas. Primeiro, então observem que são princípios bem gerais. Desempenhar suas atribuições buscando atender aos objetivos descritos nos documentos do fundo, observada a regulação aplicável a cada tipo de fundo, bem como a promoção e divulgação de informações a eles relacionadas, de forma transparente, inclusive no que diz respeito à remuneração por seus serviços, visando sempre ao fácil e correto entendimento por parte dos investidores. Ok? Então, esse ali é o primeiro princípio. O que ele quer em resumo, né? Tem que desempenhar as atividades de acordo com o objetivo que tiver no documento, que é o regulamento. Simples. Qual que é o objetivo? O objetivo é acompanhar o CDI, né? Eu tenho que observar esse objetivo, a política de investimento, de acordo com a categoria do fundo. Então, tem que respeitar aquilo que é exigido para cada categoria. Se é um fundo curto prazo, se é um referenciado, se é um simples, se é um multimercado. E a divulgação de informações, porque é muito difícil para o investidor sair procurando onde tem essa informação. Em relação aqui, todas as informações, evidentemente, né, de tributação, de risco, mas também da remuneração pelos serviços. Então, tem taxa, qual é a taxa de administração? Tem taxa de performance, tem taxa de entrada, né, de acesso, tem taxa de saída.
qual é essa informação que é importante o investidor saber, ok? Na sequência, outro princípio, cumprir todas as suas obrigações, devendo empregar no exercício da sua atividade o cuidado que toda pessoa prudente e diligente costuma dispensar à administração de seus próprios negócios, respondendo por quaisquer infrações ou irregularidades que venham a ser cometidas durante o período em que prestarem alguns dos serviços previstos neste Código. Então, a Ambima gosta demais de incluir esse princípio lá no nosso exame. O que quer dizer? Olha, o que se espera de um administrador de fundos? Que ele empregue no exercício da atividade relativa ao fundo o cuidado que teria se estivesse administrando seu próprio recurso. Ou seja, uma preocupação, né, com a seriedade na seleção dos papéis, com o acompanhamento de mercado, com análise de cenário, com a informação para os seus investidores, ou seja, aquilo que se espera de um profissional, né, de um administrador que seja ético, cuidadoso ali, como faria com o seu próprio negócio. Agora, se tiver alguma consequência pelo fato de não ter observado esses cuidados na gestão do fundo, ele tem que responder por essas infrações ou irregularidades. Então, quais são essas atividades, né, que nós já discutimos lá no outro vídeo? A atividade de administração, de gestão, de assessoria, de distribuição, todas as atividades que estão englobadas, né, previstas aqui no Código para Fundos, do Código Ambima para Fundos. Se tiver qualquer irregularidade, qualquer infração, é óbvio que o administrador vai responder, ok? Terceiro princípio, evitar práticas que possam ferir a relação fiduciária mantida com os cotistas dos fundos de investimento. Já discutimos que a relação fiduciária é uma relação de confiança. Então, e isso é muito sério porque a indústria de fundos ela é muito complexa. Não é à toa que a CVM, né, tem uma preocupação permanente na melhoria da legislação e a Ambima também. Então, porque nós temos aí, né, apesar da gente não ter muitos grupos, né, então eu tenho lá o grupo, né, as classes fundo renda fixa, fundo de ações, fundo cambial e fundo multimercado, são só 4. Mas dentro do renda fixa, eu vou ter curto prazo, referenciado, simples, dívida externa e vou ter lá o crédito privado. Se eu pensar, ó, não, são só 4 grupos e mais 6 grupos dentro do renda fixa. Só que nós temos hoje disponíveis no mercado mais de 15 mil fundos. E esses 15 mil fundos distribuídos nesses grupos, eles têm nomes que confundem o investidor. Então, o investidor pega lá assim, fundo extra, gold, plus, estratégico, referenciado DI. Até ele chegar na categoria que é referenciado DI, ele já se perdeu. Então, por exemplo, um exemplo de como o administrador deve cuidar para não ferir essa relação fiduciária. Por exemplo, vamos pegar lá um fundo curto prazo. Um fundo renda fixa a curto prazo, nós já vimos que é um fundo conservador, é um fundo que aplica 100% em títulos públicos federais, títulos soberanos ou títulos privados de baixo risco. O prazo é muito curtinho, né? Então não pode ser maior, o prazo médio da carteira tem que ser menor ou igual a 60 dias. Então é um fundo mais básico. E ele tem, normalmente, uma taxa de administração mais alta do que os demais fundos, exatamente por causa desse fluxo. Isso quer dizer que, se o investidor for procurar um fundo, ele tem que saber que aquele fundo ali é um fundo que não vai trazer grandes emoções do ponto de vista do retorno. Tá bom, eu, administrador, eu, instituição financeira, vou criar um fundo curto prazo e aí vou escolher o nome. Eu não posso dar para esse fundo, por exemplo, tentar, porque aí a CVM até talvez nem permitisse, eu não posso dar para esse fundo um nome assim, Fundo Platinum, renda fixa curto prazo. Ou fundo Gold, né? O fundo estratégico, renda fixa curto prazo. Por quê? Porque ali, se o investidor tem confiança na instituição financeira, por exemplo, e for induzido pelo nome a investir naquele fundo, porque acha que aquilo ali tem uma coisa especial, estratégico, Platinum, Gold, né? Então, está ferindo a relação fiduciária. Ali tem que ser um nome, né,
que reflita efetivamente o que tem ali dentro. É a mesma coisa de eu entrar num restaurante popular, né, um self-service, que vende ali uma comida popular, arroz, feijão, macarrão e ovo, e ter o nome do restaurante assim, Cozinha Internacional. Né? Quem entra no restaurante com uma placa Cozinha Internacional, uma placa bonita, espera que lá dentro tenha uma comida mais elaborada. Não feijão, arroz, feijão, macarrão e ovo. Não que arroz, feijão, macarrão e ovo seja um prato ruim. Pensando bem, eu até comeria bem, né? Arroz, feijão, macarrão e ovo agora. Mas não é o que está refletido no nome do restaurante. Então, isso é só um exemplo, mas várias outras práticas, por exemplo, de não deixar claro quanto que é a taxa de administração, não deixar claro que tem cobrança de performance, ou seja, situações em que a gente fira que ocorra o risco de ferir essa relação de confiança tão importante que o cotista tem com a instituição onde ele está aplicando. Ok? Outro princípio importantíssimo, evitar práticas que possam vir a prejudicar a indústria de fundos de investimento e seus participantes, especialmente no que tange aos deveres e direitos relacionados às atribuições específicas de cada uma das instituições, né, das instituições participantes, estabelecidas em contratos, regulamentos e na legislação vigente. O que isso quer dizer? Cada um tem que fazer aquilo que é devido, porque eu não posso prejudicar a indústria de fundos como um todo. A indústria de fundos hoje é a bola da vez, é a vedete do mercado. Então, eu não posso, eu administrador, eu gestor ou distribuidor, eu não posso adotar uma prática que fira esse nome, né, ou essa credibilidade aqui da indústria de fundos. Ou seja, é cada um fazer o que tem que fazer de acordo com a atribuição, se eu sou administrador, se eu sou gestor, se eu sou distribuidor, se eu sou um auditor independente, né? Para que a indústria cresça, porque é interessante para todo mundo. É interessante porque remunera as instituições administradoras, né, e os prestadores de serviço em geral. É interessante porque ele permite ao investidor acessar mercados que individualmente ele não acessaria, a pulverizar a carteira, minimizar o risco, contar com um profissional que seja competente, que conheça mercado a um custo muito baixo. E é interessante também porque é uma fonte de recursos muito grande para investir em papéis do mercado. Inclusive para financiar o próprio Tesouro, né? Porque a gente tem um volume muito grande de títulos públicos nas carteiras. Mas eu tenho também debêntures, eu estou financiando as empresas, eu tenho ações, eu tenho crédito privado. Então é interessante para todo mundo que essa indústria de fundos caminhe de uma forma segura, transparente, né? E com uma relação fiduciária em relação aos investidores, ok? Lembrando aí, reforçando mais uma vez, que entende-se por relação fiduciária, relação de confiança e lealdade, ok? Que se estabelece entre os cotistas dos fundos de investimento e a instituição participante, no momento em que é confiada a mesma a prestação de serviço para o qual foi contratada. E isso é muito importante porque o cotista, quando ele procura aquela instituição, ou quando ele procura aquele gerente para orientar aqui a questão do fundo, ele confia. Então, e aí ele está confiando em quem vai fazer a distribuição, que pode ser a própria instituição administradora, como pode ser um terceiro. Ele confia nas informações que estão lá no regulamento, ele confia nas informações que estão no site. Então, essa relação é mais do que uma relação de confiança, é uma relação de confiança e lealdade. Isso é muito sério e a gente tem que cuidar para não ferir essa relação fiduciária, ok? Então, voltando aqui, reforçando, nós temos 4 princípios que são muito importantes. Leia de novo esses princípios antes de fazer o seu exame, porque pode ter certeza que isso é cobrado pela Anbima.